Boa noite, casa. Estamos juntos mais uma vez para a nossa roda de conversa, a presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo e mais uma vez com expectativa de que experiências nós teremos com Deus, o nosso Pai. Queria convidar você a orar comigo e consagrarmos e dedicarmos esse tempo às mãos de Deus. Jesus, obrigado por estar conosco, obrigado por nos acolher e nós te pedimos a tua palavra, te pedimos que pelo teu Espírito Santo ouçamos a tua voz e que a tua voz seja presente na nossa conversa, que enquanto conversamos entre nós, que o Senhor fale e que todos possamos reconhecer a tua voz. Nós te pedimos assim com gratidão e consagramos ao Senhor esse tempo e esses ambientes, cada casa, cada mesa, cada encontro, cada roda de conversa, consagramos ao Senhor e dizemos que o Senhor é bem-vindo no meio de nós e que a tua autoridade é bem-vinda sobre nós. Amém. Bom, nossa conversa de hoje do Talmidim é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e aqui é o Talmidim número, deixa eu ver, hoje nós estamos no Talmidim número 9, Torá. Hoje vamos falar sobre a Torá. E o texto bíblico para a nossa reflexão, para a nossa meditação hoje, é Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. E diz assim o Evangelho, palavras de Jesus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus dizendo, não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Bom, Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. O que significa cumprir a lei? Primeiro a gente precisa entender o que é a lei, do que Jesus está falando. Está falando da Torá. No primeiro sentido, a Torá é a lei de Moisés. E a lei de Moisés, na tradição judaica de Jesus, dizia respeito aos primeiros livros da Bíblia. Para nós, na nossa Bíblia, a Bíblia hebraica, ou o Velho Testamento, é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros são chamados também de Pentateuco, eles são a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando você ouve a palavra Torá, você está ouvindo alguém fazendo referência a Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas também a Torá quer dizer ou significa mandamentos, são os mandamentos. A lei de Moisés são os mandamentos de Deus. Numa simplificação, os 10 mandamentos, por exemplo. Honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar, guardar o sábado, não fazer imagens, não adorar outros ídolos e não confundir Deus com outros ídolos. Então, veja que, num primeiro momento, a Torá
diz respeito aos 5 primeiros livros, depois a Torá é o conjunto de mandamentos, a lei de Moisés é o conjunto de mandamentos, e a gente tem uma tendência de, justamente porque a gente compreende a lei como esse conjunto de mandamentos, de reduzir a lei a uma dimensão moral, comportamental. Então, o que é cumprir a lei? É cumprir os mandamentos. E justamente Jesus está aqui fazendo uma crítica e dizendo, olha, se a justiça de vocês não for maior, não exceder a dos escribas e fariseus, e quem eram os escribas e fariseus? Os doutores da lei e os fariseus. Eram as pessoas do tempo de Jesus que mais cumpriam os mandamentos, mais rigorosas em termos de procedimento moral. Essas pessoas eram observantes da lei, elas guardavam os mandamentos, mas numa dimensão de superficialidade, digamos assim, o comportamento. Tanto que esse texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 5, ele é um texto bem da abertura do Sermão do Monte. Quando Jesus vai fazer os comentários dele para a lei de Moisés, dizendo assim, ó, vocês ouviram o que Moisés disse, eu, porém, digo a vocês o seguinte, a lei de Moisés dizia, olha, você não pode matar. Eu digo a vocês, se você odiar, é o mesmo que você ter matado, você já desobedeceu o mandamento. Porque a lei de Moisés dizia, você não pode cometer adultério, mas se você for olhar para uma pessoa com olhos impuros, você já cometeu adultério, porque para Jesus a questão não é comportamental, a questão é lá dentro da sua interioridade, da sua subjetividade. Tem a ver com a integridade da sua relação com Deus, digamos isso, e a pureza da sua a pureza da sua interioridade, não é apenas a prática exterior. Eu posso cumprimentar você com um sorriso nos lábios, mas odiando você, desejando o seu mal. E Jesus está dizendo, então, essa maneira de fingir um comportamento amigável, isso não significa nada para Deus, porque Deus está vendo a integridade da sua interioridade. Então, quando Jesus vem e diz assim, olha, eu vim cumprir a lei, ele não está dizendo que ele veio para se comportar moralmente, adequadamente ou segundo a vontade de Deus. Ele está dizendo que ele é íntegro diante de Deus. E a integridade de Jesus diante de Deus, ela tem consequência no seu comportamento. O comportamento é uma consequência da sua interioridade. Por isso que lá no final do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre a árvore e o fruto. A integridade é a árvore boa dá fruto bom. A questão é que a espiritualidade religiosa contaminada pelo moralismo, pelo legalismo, é um fruto que parece ser bom. Ele tem aparência de beleza, mas ele é podre por dentro. Jesus vai falar sobre isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Ele vai criticar muito os fariseus do seu tempo, os religiosos do seu tempo, e isso faz lembrar quando ele diz assim que eles são sepulcros caiados. Sepulcro caiado é aquele túmulo que é limpo por fora, mas dentro ele está com material em decomposição, ele está apodrecido por dentro. Então, essa espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade de integridade, em que aquilo que eu sou se expressa na maneira como eu vivo, aquilo que eu sou tem consequência naquilo que eu faço. Então a espiritualidade de Jesus não é só um fazer. E isso é muito importante, porque Jesus, você não pode esquecer isso, que nós temos dois paradigmas de humanidade, nós temos dois grandes paradigmas de dois filhos de Deus, Adão e Jesus. Adão é o filho que desobedece a Deus.
Adão é o filho rebelde, Adão é o filho que rompe com Deus e Jesus é o filho completamente submisso. Adão é o filho que diz não e Jesus é o filho que diz sim para Deus. Adão, ele se degenera, ele se desconfigura, ele fica... Adão representa a nossa humanidade cindida interiormente, a nossa humanidade tocada pela morte. É o que diz o Evangelho, porque o salário do pecado é a morte. A morte não é somente a morte física, a morte é a gente viver tocado pela morte, como se a vida estivesse quebrada, machucada, escorrendo entre os nossos dedos. É por isso que a gente quer realizar e não consegue. Nós não temos inteireza, nós não temos integridade, nós somos tocados pela morte. Nós começamos a nos desconjuntar até que a gente morre fisicamente. Então, esse processo de degeneração física, esse processo de envelhecimento e que vai nos conduzindo para a morte, ele acontece em todas as dimensões da nossa existência quando a gente rompe com Deus. Jesus não, Jesus é o ser humano íntegro, Jesus é o ser humano vital ou cheio de vitalidade, Jesus é o ser humano marcado pela vida e não pela morte. Então quando ele diz assim, olha, eu vim cumprir a lei, ele está dizendo isso. Eu sou o filho que disse sim, eu cumpri a lei, porque a lei de Deus expressa o caráter de Deus, a justiça de Deus. Não é só o jeito que Deus quer que a gente se comporte. Deus é a verdade, por isso a gente fala a verdade. Deus é amor, por isso a gente não pode ser ódio e não pode matar. Deus é compaixão, por isso a gente não pode se vingar. O nosso comportamento expresso na lei é uma consequência prática do próprio caráter de Deus. Então Jesus é esse filho cujo caráter é idêntico ao caráter do seu pai, é harmônico com o caráter do seu pai e por isso ele cumpre a lei. Não porque ele se comporta cumprindo mandamentos, mas porque ele é íntegro diante de Deus e o seu caráter, ele é inteiro diante de Deus. Ele não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele não está cindido como o apóstolo Paulo que diz o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Não, Jesus diz, não, eu não estou cindido. Eu quero fazer o bem e eu faço o bem. Eu sou inteiro. Há uma perfeita harmonia entre o meu caráter, o caráter do meu pai, a maneira como eu me expresso e como eu estou presente no mundo. Isto é, eu cumpri a lei, eu cumpri a justiça de Deus. Agora também tem uma outra conotação, esse cumprir a lei em Jesus. A Bíblia diz o seguinte, que quando nós rompemos com Deus, nós desconectamos a nossa identidade da nossa paternidade divina, nós abandonamos Deus, o nosso Pai, essa humanidade rebelde. Quando a gente cinde com Deus, pesa sobre nós uma maldição. Que maldição é essa? A morte. Essa é a nossa maldição. A maldição não é que Deus fica bravo com a gente e diz, agora vou castigar você. Não. Deus é a fonte da vida. Se a gente se desliga da fonte da vida, se a gente se rebela contra a fonte da vida, a gente cai na morte. Digamos assim, a gente perde o direito de existir, porque nada existe fora de Deus. Então, quando a gente se desliga de Deus, a gente sai da vida e vai para a morte. E começa a morrer aos poucos. E a maldição é que a gente vai aos poucos mergulhando na morte e a morte vai nos pegar. E é isso que Paulo apóstolo em Romanos diz, que o salário do pecado é a morte. Então a gente vai morrer, certo? Essa é a maldição que está sobre nós. Bom, quando Jesus diz que ele cumpre a lei, o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 3, ele diz assim, que quando Jesus vai para o madeiro, vai para a cruz, quando ele morre, ele se entrega para a morte, ele mergulha na morte e ele sofre a maldição da lei. Ele sofre essa maldição da lei. Mas, ao mesmo tempo, Pedro
lá no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, diz assim, que não era possível que a morte retivesse Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não tem pecado, ele é íntegro. Ele é completamente submisso, vinculado com seu Pai. Ele não tem pecado, ele cumpre a lei. E quem cumpre a lei não sofre a maldição que repousa sobre aqueles que desobedecem à lei ou que não cumprem a lei. Então Jesus cumpre a lei e morre. Mas quando ele morre, ele não tem pecado, a morte quer ficar com ele e não consegue, aí ele ressuscita. E é nesse sentido que ele cumpre a lei. Tanto no sentido de realizar a plenitude da vontade de Deus, que Adão não conseguiu, Jesus conseguiu, ele cumpriu a lei, mas também de vencer a morte. Então Jesus é o que o Adão não conseguiu ser. Então Jesus é aquele que realiza a justiça de Deus, e porque realiza a justiça de Deus, vence a maldição que a lei impõe contra aqueles que não cumprem a justiça de Deus. Então é nesse sentido. Por isso, a lei que Jesus está falando aqui, que o apóstolo Paulo depois vai esclarecer no Novo Testamento, em Romanos e em Gálatas especialmente, a lei tem duas grandes finalidades. A lei como expressão da justiça de Deus e os mandamentos. Primeira finalidade, mostrar para mim que eu não consigo ser perfeito diante de Deus. Eu não consigo. Porque eu sou um ser cindido, tocado pela morte. Eu sou desconjuntado. Psiquicamente, emocionalmente, fisicamente, na minha subjetividade mais profunda, no meu espírito, eu sou um ser cindido. E eu não sou perfeito e a perfeição não me diz respeito. Eu não consigo. Isto é, eu não consigo cumprir a lei. Então, a lei mostra isso para mim. Toda vez que eu tento ser perfeito, eu não consigo. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 3 e Romanos 7, ele diz que a lei tem a finalidade de mostrar para mim a minha imperfeição. Eu tento, mas eu não consigo. Eu gosto de pensar nos 10 mandamentos como a forma como Deus fala para a gente, assim, ele brinca com a gente de duvido. Ele olha para mim e diz assim, Ed, você pensa que você é perfeito? Eu digo, olha, eu acho que sim, Senhor. Aí ele fala assim, tá bom, então eu vou dar 10 desafios para você. Duvido você não cobiçar. Duvido você não odiar alguém. Duvido você não querer o mal de alguém. Duvido você não mentir. Duvido. Aí os mandamentos são Deus brincando com a gente de duvido. E a gente está o tempo todo se deparando com um fracasso diante de Deus. Os fariseus, porque eles se baseavam no seu comportamento moral, eles diziam, consigo sim, tá vendo aí? Eu sou perfeito. Olha o meu comportamento. E quem olhava pensava mesmo que eles eram homens justos. Mas aí vem Jesus e diz, o seu comportamento não me diz muita coisa, porque o que está aí dentro do seu coração, essa sua cisão interior da sua alma, é isso aí que mostra a sua imperfeição. E quando a gente é honesto, a gente olha mesmo no espelho com transparência e com honestidade, a gente sabe que lá no fundo a gente tem cisões profundas e rachaduras profundas na nossa alma. Então a lei, ela em primeiro lugar tem essa finalidade de mostrar para mim a minha imperfeição, de que eu não consigo ser perfeito. Na linguagem bíblica, eu não consigo ser santo como Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Então eu não consigo ser santo como Deus é santo. Mas a lei tem uma segunda finalidade. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 2 que a lei é um tutor que me leva até Cristo. Então, assim como a lei mostra que eu não consigo,
Aí Jesus aparece e diz assim: Ed, você não consegue, mas eu consigo. Ele fala assim, para todos os filhos de Adão, Jesus como também um filho de Adão, homem, encarnado, Jesus diz assim: filhos de Adão, que não conseguem cumprir a lei. Eu sou um filho de Adão e eu consigo cumprir a lei. Filhos de Adão, que estão a caminho da morte e serão presos e retidos por ela. Eu consigo cumprir a lei e eu venci a morte. Então venham comigo e eu trago vocês de volta para a vida. É isso que Jesus faz. Jesus é a humanidade que cumpre a lei. E é por isso que ele é o Redentor. Então a lei, quando mostra a minha imperfeição, também ela me leva para olhar para Cristo. Por isso que o Paulo apóstolo diz que o fim da lei é Cristo. Fim no sentido não de término, mas de finalidade. Porque Jesus ele dá plenitude ao propósito da lei. Qual era o propósito da lei? Mostrar para os filhos de Adão que nós não somos perfeitos. E ao mostrar a nossa debilidade, nos conduzir a Cristo. E aí Cristo vence, cumpre a lei e vence a maldição que pesava contra nós na lei. Isso você lê em Gálatas 3, você lê em Colossenses 2, que Jesus cumpre a lei e ao cumprir a lei mergulha na morte e vence a morte. E assim como Adão foi o desobediente que caiu na morte, Jesus é o obediente que cai na morte, mas vence a morte e ressuscita. Adão é a humanidade em rebeldia, Jesus é a humanidade em redenção. Então, nós estamos em Cristo. E é por isso que nós chamamos Jesus de Salvador, Redentor, Libertador. Jesus é aquele que faz a reconciliação entre a humanidade e Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não jogando sobre o mundo a penalidade ou a maldição que pesava na lei sobre o mundo, mas sobre Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não tratando o mundo, isto é, eu e você, segundo a nossa rebeldia, mas jogando a maldição em cima de Cristo, para que pudesse jogar a justiça de Cristo em cima de nós. É isso que quer dizer que Jesus é o nosso Salvador e Jesus é o nosso libertador, Jesus é o nosso Redentor, aquele que nos reconcilia com Deus. Então, quando eu digo assim, que eu sou cristão, que eu sou de Cristo, eu estou dizendo, sim, eu reconheço que eu sou um ser humano cindido, eu sou um ser humano imperfeito, eu sou um ser humano que não consegue por si só experimentar a plenitude daquilo que se chama humano, segundo a vontade de Deus e como expressão do caráter e da imagem e da semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo em que eu digo eu não consigo, é isso que quer dizer eu sou pecador, eu digo sim, mas eu estou em Adão, mas eu também estou em Cristo. Eu sei que em Cristo eu também sou um filho amado de Deus, eu também eu fui revestido da justiça de Deus e a vida de Deus atua também sobre mim e eu também, por causa de Cristo, não estou condenado a permanecer na morte, porque assim como a morte não conseguiu segurar Jesus e eu estou em Cristo Jesus, assim como ele levantou da morte, eu também vou levantar da morte. Então é isso que quer dizer Jesus é o meu Salvador e o meu Redentor. E isso quer dizer que enquanto eu estou vivo, o poder de Cristo atua em mim. É isso que o apóstolo Paulo diz. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o poder da vida de Cristo atua em mim. Então eu passei da morte para a vida. Eu não tenho mais medo da maldição da lei, porque agora eu sou herdeiro da justiça de Cristo.
Esse é o entendimento do Evangelho, essa maneira como o Evangelho está construído. E eu não vivo mais com o paradigma de humanidade de Adão, mas eu vivo com a promessa de humanidade de Cristo. É isso que Jesus veio fazer, cumprir a lei no nosso lugar. Nós que não conseguíamos cumprir a lei e estávamos condenados a sofrer a maldição, Jesus cumpriu a lei e venceu a maldição em nosso lugar e em nosso favor. Por isso é que em Isaías se diz que Jesus é o Cordeiro que recebe a dor e o sofrimento, e o profeta Isaías diz: o castigo, a maldição da lei, o castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele, Jesus. E ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Enfim, é isso que quer dizer. Jesus cumpre a lei. Ele é o Filho íntegro, perfeito, plenamente obediente, que mergulha na morte e, porque não tem pecado, vence a morte. E quando ele mergulha na morte, ele leva todo mundo, e quando ele volta da morte, ele traz todo mundo, eu e você também. Eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus ilumine seu coração, seu entendimento, e aquilo que as palavras não são suficientes para traduzir da beleza e da profundidade do Evangelho, que o Espírito de Deus traduza para você, para a sua consciência e para o seu coração. E eu convido e renovo meu convite para que você abra seu coração para essa experiência humana em unidade e em submissão e em rendição a Jesus Cristo. Dizer, eu sou um ser humano da ordem de Cristo. Eu não sou um ser humano da ordem de Adão. É isso que quer dizer seguir a Jesus. Então, eu renovo um convite para que você faça esse caminho, para que você se converta a Cristo Jesus e receba a justiça de Jesus, receba a vida de Jesus, receba o favor de Jesus na sua vida e a própria presença e pessoa de Jesus na sua vida. Para a nossa roda de conversa, eu sugiro, então, que você fale sobre isso. Fale sobre a sua experiência de conversão. Como foi o seu encontro com Cristo? Porque uma das formas da gente entender o que é a experiência com Cristo é ouvir as pessoas falando para nós as experiências delas com Cristo. Como foi a sua experiência com Cristo? Como foi que você se encontrou com Jesus ou foi encontrado por Ele? Como foi que você se converteu? Quando foi? Quando foi que você entendeu o Evangelho? Quando foi que você percebeu que você precisava da graça, do perdão de Deus? E quando foi que você se reconciliou com Deus? Quando foi que você tomou consciência da necessidade de nascer de novo, de sair da morte para a vida, de sair de Adão para Cristo? Como foi sua conversão? Como é que você se encontrou por Jesus ou foi encontrado por Ele? Então, conte para o seu grupo, fale da sua experiência de conversão, conte a sua história. Como eu disse no início, seja breve e seja simples, e conte como foi que Jesus encontrou você e como foi que você se encontrou com Ele. Reparta isso com o seu grupo, e enquanto vocês fazem isso, a minha oração é que esse seja um momento de muitos encontros, reencontros e reconciliações com Jesus. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe o casa, abençoe todas as rodas de conversa que estão acontecendo agora e abençoe a nossa grande roda de conversa que é o Casa, o nosso encontro que se chama Casa, em nome de Jesus. Até quinta-feira, se Deus quiser.